Olá, comunidade de Redenção, que alegria poder rever vocês. Hoje, para iniciarmos um novo módulo, e agora, né, com essa nova roupagem, essa nova cara, né, então, utilizando um aplicativo, né, para que vocês possam visualizar melhor. E eu acho que assim a gente vai crescer bastante, tá bom? Vai melhorar a qualidade do nosso curso à distância. Então, o nosso curso, como vocês sabem, é um panorama bíblico. O nosso objetivo é falar de Gênesis a Apocalipse e depois aprofundar nas teologias. Então, a primeira parte é um curso básico, né? De Gênesis a Apocalipse, um panorama bíblico. Nós encerramos na aula passada, na última aula, né? Já faz alguns dias, acho que mais de uma semana, nós encerramos o módulo Pentateuco. E nós vamos dar início, então, a um novo módulo na aula de hoje, que são os livros históricos do Antigo Testamento. Vocês vão poder acompanhar comigo e a gente vai falar bastante, então, sobre esses livros históricos do Antigo Testamento. Como de costume, eu vou fazer uma oração e nós vamos iniciar, então, a nossa aula. Se você puder, olhe aí comigo. Jesus querido, obrigado por esse tempo, pela oportunidade que nós temos, então, de estar em torno da sua palavra, para aprendermos mais com o Senhor, para ouvirmos a sua voz. Nos capacita, Senhor, no conhecimento da verdade, porque a tua palavra diz que conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Que os meus irmãos possam, Senhor, compreender, que nós possamos juntos crescer, Senhor, porque a tua palavra diz que nós devemos conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. Obrigado por essa ferramenta, por essa oportunidade. Abençoa cada lar, cada família. Que a sua graça e o seu poder seja derramado sobre nós. No nome de Jesus Cristo eu te agradeço. Amém. Bom, gente, vamos lá. Os livros históricos do Antigo Testamento. Então, os livros históricos, eles ocupam a maior parte do Antigo Testamento. Né? Eles vão contar como que Deus, a história do povo de Deus, desde a entrada na Terra Prometida até quase a época de Jesus. Então, é um grande panorama histórico de como esse povo que Deus prometeu que chamaria, que criaria, desde lá de Abraão, né? Quando Deus chama Abraão e fala assim, de ti serão benditas todas as famílias da terra, a sua descendência vai ser como a areia da terra e como as estrelas do céu. Abrindo um parênteses, quando Deus fala isso para Abraão, ele está referindo-se de duas heranças a qual Abraão teria. Então, como a areia da terra se refere aos filhos de sangue, né, a nação de Israel, né, que vem da terra. Então, terra, Jerusalém sempre, aliás, Israel sempre está ligado à terra. E como as estrelas dos céus diz respeito aos filhos espirituais de Abraão, que somos eu e você. Né? Aqueles que creem, esses são os legítimos filhos de Abraão, diz a palavra, aqueles que têm fé, porque Abraão se tornou, o pai da fé. Então, os livros históricos, eles vão narrar a história já desse povo, né? A gente viu no Pentateuco esse povo em formação, eles foram para o Egito, saíram do Egito, entraram para o deserto. Então, os livros históricos vão contar a tomada da Terra Prometida e toda a formação desse povo, o que aconteceu com esse povo, a obediência, a desobediência, os líderes que se levantaram no decorrer da história, a chegada da monarquia, os juízes, os profetas. Então, esses são os assuntos que são retratados nesses livros históricos. O que eu queria dizer para vocês, que é importante, é que eu não tenho como no curso falar capítulo por capítulo. Né? A leitura bíblica é responsabilidade de cada um, de cada cristão. Cada cristão precisa ler capítulo por capítulo, livro por livro, para que tenha uma compreensão melhor e mais aprofundada de tudo aquilo que nós vamos falar. Aqui no curso, nosso objetivo é esclarecer para vocês o panorama, né? Então, trazer para vocês aquilo que não está
dito tão claramente que a gente percebe nas entrelinhas ou que a gente precisa fazer uma análise histórica para compreender, né, o que está sendo dito ali nos livros. Né? Então, aqui nesse momento, nessa aula, eu vou te dar um panorama desses livros, mas eu não vou falar capítulo por capítulo, eu vou falar apenas as temáticas centrais, o que há de mais relevante, mas nós sabemos que nada na Bíblia foi colocado ali por um acaso. Tudo está ali e tem uma razão de ser, a Bíblia é muito bem amarrada, então vale a pena, é nosso dever ler e compreender a história bíblica, amém? Bom, vou adiantar mais um pouquinho. Aqui está escrito: é interessante notar que nesses livros não encontramos apenas uma crônica dos fatos, mas uma interpretação dos acontecimentos a partir da fé. Deus está sempre presente e acompanha esse povo. Então, na verdade, o que a gente tem que relembrar é que essa história ela foi sendo contada, ela foi sendo escrita por diversos autores diferentes. Né? Então, não é um texto único que a gente consegue ler. Né? Então, isso até falei lá no comecinho do curso, que não, a Bíblia ela não está na cronologia da ordem dos fatos. Né? Ela foi organizada de uma forma diferente, mas não numa cronologia de ordem de fatos. Né? Então não dá para a gente ler livro após livro e ter uma compreensão total. É por isso que a gente precisa estudar e entender passo a passo de como se desenvolveu. É uma história vista por dentro, mostrando as relações entre Deus e o povo através dos acontecimentos. Então, a gente vai, quando você vai estudar e vai ler, você consegue compreender a visão desse povo a respeito da sua própria história, da história mundial, mas a gente tem que lembrar também que toda escritura é divinamente inspirada. Então, o Espírito Santo capacitou os escritores para que essas histórias chegassem até nós. Esse conjunto de livros ele é dividido em 3 partes. A primeira parte vem Josué, Juízes, primeiro e segundo livro de Samuel, primeiro e segundo livro de Reis. A segunda, e aqui são todos os livros que compõem os livros históricos, né? A segunda parte, a primeira e segunda Crônicas, Esdras, Neemias, e aí aqui eu coloquei a citação de Macabeus, Tobias e Judite, que são livros históricos, mas eles não entraram no cânon. Então nós não temos como considerar livros divinamente inspirados ou que tenham doutrinas para a nossa vida, né? Mas eles têm um valor histórico, é por isso que eu agrupei eles junto dos livros históricos, tá? Então eu coloquei primeira e segunda dos Macabeus. Esses livros, eles fazem parte do cânon da Bíblia Católica, mas nós protestantes que seguimos a versão da Septuaginta, nós não temos esses livros, tá? Então nós temos depois Ruth e Esther, né, que seriam os nossos, Ruth e Esther. Bom, Josué, Juízes, 1 e 2 Samuel, 1 e 2 Reis. Eles vão contando, sim, na linha do tempo o que aconteceu. Então, a saída de Moisés, aliás, a morte de Moisés, né? O Pentateuco terminou com a morte de Moisés. E aí a gente terminou dizendo que Deus levantou uma nova geração para iniciar, para introduzir na Terra, porque a geração anterior pecou. Então, o livro de Josué, que a gente vai estudar hoje, mais propriamente dito, ele vai contar justamente isso, essa nova geração, uma geração que vai depositar em Deus completa fé, completa confiança, e com a direção e as estratégias dadas por Deus, eles tomam posse da terra. A partir daí, segue a história já de Israel na terra prometida. Nós temos no livro de Juízes a história dos juízes. Então lembra que eu citei para vocês que
no princípio, o governo de Deus com Israel seria um governo teocêntrico, onde Deus iria dirigir o povo por meio dos seus profetas, por meio de homens, líderes, mas Israel não teria monarquia. E aí isso é contado em Juízes, até que chega Samuel, né, lá no período de Samuel, onde o povo solicita o desejo de ter uma monarquia, e o Senhor então entrega a ele Saul, né, que foi o primeiro rei que acabou pecando, e aí vocês sabem todo o desenrolar da história. E aí a partir daí surge então a dinastia dentro de Israel, né, a monarquia, na verdade, os reis. E o livro dos reis vai contar, né, toda essa história, como se desenrolou isso. Então, esses livros mostram que a história de Israel depende da atitude que o povo toma na aliança com Deus. Se o povo é fiel, Deus lhe concede a bênção, que é o dom da terra e da prosperidade. Se o povo é infiel, atrai para si a maldição, que é o fracasso e a perda da terra. Como eu expliquei para vocês na nossa última aula em que nós tivemos, Deus, ele é Deus de alianças. E ele sempre apresenta para o povo dois caminhos. A história bíblica, ela narra duas. Desde lá do Éden, se nós olharmos, nós tínhamos a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. Tem a porta estreita e a porta larga. Tem o caminho estreito e o caminho largo. Tem a genealogia da qual veio Jesus e a genealogia da qual virá o anticristo. Então, sempre Deus ele vai estabelecer esses dois caminhos. Né? E ele chamou Israel e falou: Israel, se você me seguir, se você me ouvir, se você me obedecer, se você estiver comigo, você vai herdar a terra. Você vai ser próspero, você vai ser abençoado. Tem até um texto bíblico, que agora não me lembro a referência, mas ele diz justamente isso. Se você andar nos meus caminhos, você vai comer do melhor desta terra. Então, é uma aliança condicional. Existem as alianças que Deus faz, ele chama e ele estabelece as cláusulas dessa aliança e ele abençoa. Mas existem as alianças condicionais. Né? Inclusive, eu citei para vocês lá no módulo anterior as dispensações. O que é uma dispensação? É um período de tratamento de Deus com a humanidade. E esse período ele marca o quê? Uma diretriz de Deus. O homem peca, vem o juízo de Deus e aí se encerra essa dispensação. Tá? Então, esses livros vão contar isso. Como se desenrolou essa história e o quanto tudo dependia deles estarem alicerçados e fiéis à vontade de Deus. Segundo a segundo agrupamento de livros, Crônicas 1 e 2, Esdras, Neemias, e aí aqui eu coloquei Macabeus. Esses livros procuram dar as normas básicas para a sobrevivência e a organização do povo de Deus depois do exílio na Babilônia, Esdras e Neemias. Para fundar essas normas, elas repensam a própria história do povo desde o seu início. Então, o que nós precisamos entender? Por conta do pecado da nação de Israel, porque eles negligenciaram Então isso a gente vai ver muito quando vocês forem ler: o povo pecou, o povo se afastou, o povo adorou, o povo correu atrás de Baal, o povo construiu os postes de adoração e por conta desse ciclo de pecado, e pelo não cumprimento de leis estabelecidas por Deus, então, que depois eu vou falar mais propriamente dita, né? Então, a lei da... Oh, meu Deus, me fugiu a lei. Eu já citei na aula lá no Pentateuco. O ano sabático e o ano jubileu, né? Então, por eles não cumprirem o tempo de descanso da terra, por eles não liberarem no ano sabático os escravos e
fazerem o perdão da dívida, eles acabaram indo cativos para a Babilônia. E aí, esses livros, esse segundo agrupamento, vai contar como, né, foi o restabelecimento, a volta para a terra, como que funcionou a reconstrução do templo. Então, Neemias ele vai falar sobre isso, né, a restauração da terra e tudo mais. O livro de Macabeus, ele mostra a resistência heróica de um grupo diante da dominação estrangeira que procurava destruir a cultura e a religião do povo de Israel. A gente tem que entender que Israel, por várias vezes, foram invadidos por povos, foram influenciados pelas culturas, né? Então, assim, Israel tinha um desafio quando eles saíram do Egito. O desafio de entender que eles iam adorar um Deus invisível, o desafio de entender que eles iam se relacionar com um único Deus e Senhor. E se nós olharmos historicamente para as civilizações, todas as civilizações eram politeístas, adoravam a imagens de escultura, de ouro, de bronze, a divindades. Então eles tinham um desafio, como eu já falei nas aulas do Pentateuco, de se separar e não se contaminar. E nós, irmãos, podemos falar muito claramente a respeito disso. Por exemplo, é o que diz os evangelhos. Nós estamos no mundo, mas nós não somos do mundo. Mas você não encontra desafios de se separar da cultura do mundo, da forma que o mundo pensa? Hoje eu vejo uma igreja completamente atrelada, unida a uma cultura do mundo, a uma maneira de pensar mundana, a uma forma secular de viver, né? Mas o Senhor ele deixou claro: olha, vocês estão no mundo, mas vocês não são do mundo. A nossa cultura é diferente, a nossa maneira de viver é diferente, os nossos princípios, a maneira como nós vamos guiar a nossa vida é diferente. Então, o povo de Israel, eles sofreram várias influências, e aí eu coloquei aqui explicando para vocês o que se trata, né, o livro de Macabeus, para quem nunca teve acesso. Eles sofreram várias influências de diferentes culturas, mas em alguns momentos, né, sempre Deus levantou aqueles joelhos que não se dobraram, o remanescente fiel, aqueles que se santificaram, né? É daí dessa revolta que vai surgir, por exemplo, o Partido dos Fariseus, que eles têm aquele zelo em cumprir a lei e se manter, então, separados. E aí, quando Jesus chega, os fariseus estão completamente, né, submersos nas tradições, nas leis, eles foram para um outro extremo. Né? Eles queriam guardar tanto, preservar tanto a cultura, que eles amaram mais a lei, os protocolos, criaram, regulamentaram coisas que não vieram de Deus, né? Então colocaram regras que não eram de Deus, e aí foi justamente nesse período então que Jesus vem e dá de encontro com isso. Mas isso por conta desta realidade, das constantes influências que o povo sofria, que o povo ia tendo que lidar ao decorrer da história. Aí, falando dos livros de Ruth, aí eu coloquei que Tobias, Judite e Esther. Mais do que histórias propriamente ditas, esses livros se apresentam como modelos de vivência e fé diante de situações difíceis, seja de vida pessoal ou nacional. Então, o caso de Ruth, por exemplo, né, que ela vai demonstrar a sua vivência de fé, mesmo ela não sendo uma israelita, ela era uma moabita, né, que casou-se com um filho de Noemi, né, que ela era israelita, era do povo hebreu, e mesmo ela sendo uma moabita, ela fala para Noemi: não, o teu Deus é o meu Deus, o teu povo é o meu povo. Ela se separa, ela se junta, né, com
Noemi nos dando uma lição, então, de fé, de vivência de fé, de permanecer, de ser fiel e tal. Ou nos casos, então, são casos de vivências de fé pessoal, mas que está dentro de um contexto histórico, ou nacional, como no caso de Esther, da rainha Daça, que estava lá no cativeiro também, se tornou rainha no tempo de Ataxerxes, e aí vocês sabem, né, a história, Deus os livrou das mãos de Amã, que estava querendo destruir a nação de Israel, e aí o Senhor livra, então, preserva a nação por conta do plano que o Senhor tem, da promessa que Deus tinha com Abraão e o plano que Deus tem com Israel. Amém? Deixa eu avançar mais um pouquinho. Então, movimentos históricos são como grandes árvores, cujas raízes nascem humildes e escondidas, mas elas sustentam as árvores. Em geral, as lutas são por conquistas e libertação. Para o povo de Israel, a questão da libertação é algo muito marcante. Outro ponto muito forte é a questão da terra que foi prometida por Deus. Para o hebreu, a terra é de Deus. E a Bíblia diz, né, a terra Deus deu aos filhos dos homens. Os céus são a habitação do Senhor, mas a terra deu-lhes aos filhos dos homens. Aí a razão de Deus lutar por ele, lutar por e com eles. Nestes livros históricos encontramos o período da monarquia em todos os povos vizinhos. Uma atitude admirável na história de Israel é constatar que a fé e a fidelidade neste Deus único que se manifesta não é visível. Difícil. Opa, gente, estou lendo errado. Uma atitude admirável na história de Israel é constatar que a fé e a fidelidade neste Deus único que se manifesta não é visível, difícil ser fiel, perto de povos que tinham muitos deuses e em formas de estátuas visíveis. Isto é extraordinário no povo de Deus. Então, aquilo que eu citei, o povo ele vai revelar o seu valor na fidelidade de um Deus invisível, em ser diferente, né? Então eu falei isso na aula do Pentateuco, Deus colocou eles num ponto geográfico muito pertinente, porque é um lugar de passagem, né? Entre aquelas regiões, elas passariam ali por aquele lugar, justamente porque para que, quando aquelas nações vizinhas, quando os povos passassem por ali, tivessem contato com um povo diferente, de cultura diferente, que adora um único Deus, um povo santo, um povo alegre, um povo onde a justiça deveria percorrer por aquela nação. Infelizmente, por conta do pecado, isso não aconteceu. Mas, como eu falei, Deus sempre preserva os joelhos que não se dobraram. Importante destacar também que na organização do povo havia antes da monarquia a chamada democracia tribal. Isso eles não encontravam nos outros povos vizinhos, pois a maioria tinha um governo monárquico, com um rei. Então a tribo ela tinha um chefe, um líder, geralmente um ancião, né? E as tribos se distribuíam. Então a tribo tinha sempre um chefe, em geral um ancião, que se encontrava com os outros chefes para coordenarem a vida do povo. Destacam-se alguns juízes como Gedeão, Sansão e outros que foram inspirados por Deus. Alguns se corromperam com os deuses dos povos pagãos. Né? Então, por exemplo, a gente conhece a história de Sansão, que acaba se corrompendo por conta de Dalila, que era uma filisteia, mas no fim da vida ele tem aquele arrependimento, o Senhor dá a ele uma outra oportunidade. Depois da conquista de Canaã, o tabernáculo e seu conteúdo ficou em Siló durante todo o tempo dos juízes. Você já leu alguns desses livros históricos? Então eu desafio você a fazer a leitura desses livros históricos. Essa, na verdade, é uma aula bem introdutória, apenas para compartilhar com vocês. Eu estou em início, né, de aula, eu estou em início
na minha vida, né, na minha profissão, eu estou em início de bimestre, porque a gente teve férias antecipadas por conta do coronavírus. Então a minha vida tá uma loucura. Estou gravando aulas, né, para as aulas à distância e tal. Mas eu quis passar essa introdução para vocês, compartilhar com vocês essa introdução, para aquecer o coração de vocês, para que vocês estejam preparados, né, para aquilo que vem. Então tem muita história. A gente vai falar de Elias, a gente vai falar de Gideão, de Sansão, de Josué, da construção do templo, de cativeiro. Então coisas muito, muito preciosas. É a história do povo de Israel. Coisas muito, muito preciosas mesmo, que eu vou compartilhar no decorrer deste módulo. É só uma introdução, apenas para vocês conhecerem. Então eu quero revisar algumas coisas aqui, só para a gente deixar bem claro. Eu estou usando de material de apoio esse livro, não sei se vai dar para ver bem, que é a Bíblia através da Bíblia, livro por livro. É do Meyer Pearman. Ele é muito legal. Ele é um teólogo da teologia sistemática. Teologia sistemática, ela resume as principais doutrinas bíblicas e agrupa em temas diferentes. Então tem doutrina dos anjos, doutrina de Deus, doutrina, cristologia, pneumatologia, que é a doutrina do Espírito Santo, soteriologia, doutrina da salvação, doutrina do pecado, enfim, escatologia e etc. Né? Então isso é teologia sistemática. E o Meyer Pearman, ele tem um livro bem legal sobre teologia sistemática. A gente vai ter teologia sistemática quando a gente terminar o panorama bíblico. Né? O nosso desafio nessa primeira parte do curso é ver de Gênesis a Apocalipse. Quando a gente concluir de Gênesis a Apocalipse, então a gente inicia o curso teológico, né? O módulo 2. Nós estamos no curso 1, que é panorama bíblico, e aí depois nós vamos para o curso teológico, que é onde a gente discute teologia, que aí é outra coisa, tá bom? Esse é um curso de formação básica. E aí a gente vai aprender as teologias, e aí vocês vão ter exegese, hermenêutica, enfim, muitas matérias. Ética cristã, aconselhamento, muitas matérias muito interessantes. Eu queria terminar esse resumão de hoje iniciando Josué. Por quê? Para desafiar vocês nessa semana a lerem Josué. Na próxima aula, eu vou voltar com vocês em Josué para a gente destrinchar bem Josué, tá bom? E deixar tudo muito mais claro. Eu vou falar com mais calma e eu vou fazer uma aula de 50 minutos, que hoje, essa semana, me perdoem, essa semana a minha correria não me propiciou tempo de preparar essa aula e fazer a aula com mais calma, tá bom? Bom, deixa eu me organizar. Como eu falei para vocês, nós estamos aprendendo sobre processo. Deus me deu até uma frase: processo do deserto a Canaã. E isso tem ministrado muito ao meu coração. Então nós falamos desse povo a quem Deus chamou em Abraão, falamos de Isaac, falamos de Jacó. Jacó foi para o Egito por causa de José com as 12 tribos. E Deus levanta Moisés para tirar esse povo do Egito. Por meio de Moisés, Deus entrega a antiga aliança. Eu falei muito sobre antiga e nova aliança no Pentateuco. Né? Então, na antiga aliança, nós temos lei, né? As instruções para o bem viver. O povo vai seguir agora uma diretriz do Senhor. Antes, quando não tem lei, não tem pecado. Na verdade, não é que o pecado não existe. Ele existe. A gente sabe que o homem pecou e a Bíblia diz em Romanos que todos pecaram. Porém, quando não tem lei, eu não sei, eu não tenho como aferir aquilo que é autorizado, aquilo que agrada a Deus ou aquilo que não agrada a Deus. Então, Deus estabelece a lei para que o pecado fosse revelado. Isso está lá em Romanos. Porém, a lei em si não salva o homem. Mas tudo que vai ser desenrolado
né, como já falei bastante na aula de Pentateuco, são ensaios e sombras daquilo que espiritualmente seria cumprido através da nova aliança e da vinda de Jesus. Então lembra desse lema, né, nem sei como, desse termo bem forte, dessa definição que eu deixei? Na antiga aliança, Deus fez de forma material tudo que ele está fazendo de forma espiritual na nova aliança. Então, Moisés morre, Deus escolhe e levanta Josué, está lá em Josué 1, vocês podem ler. O Senhor se manifesta para Josué e diz para Josué: Josué, não te mandei eu? Ser forte e corajoso, medita na minha lei de dia e de noite. Deus diz, eu vou capacitar você, eu vou te dar graça para que você possa liderar o povo. A gente tem que entender que cenário que está pintado. Moisés foi um grande líder, muito amado pelo povo, respeitado, temido. Foi o cara que subiu no Monte Sinai e recebeu as tábuas da mão de Deus, da lei da mão de Deus. Foi o cara que tirou o povo de Israel de dentro do Egito, né? Por meio da mão de Deus, mas Deus usou a vida dele. Né? Ele tocou no mar, o mar se abriu, conduziu esse povo 40 anos no deserto, com água, né? Buscando, orando, Deus dando estratégias, enfim. Então, ele era um líder muito querido. Mas só que chegou o fim. Deus decidiu que ele não entraria na terra. Então, para Josué, é um desafio assumir a liderança. Mas Deus confirma em Josué esse chamado para a liderança. E eu queria já falar de antemão, que o nome Josué é, em hebraico, o mesmo nome do Senhor Jesus, que é o Senhor salva, né? Yeshua. E ele, Josué, ele é uma segunda tipologia também de Cristo. Assim como Moisés representou Cristo como libertador, Josué representa Cristo como aquele que introduz o povo na Canaã. Exatamente como o Senhor Jesus já fez comigo e com você, que nos introduziu na Canaã celestial. E a Bíblia diz em Efésios 1 que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais. Então ele já nos introduziu na Canaã, mas por ocasião do arrebatamento nós vamos tomar posse da nossa terra, da Nova Jerusalém, da cidade que ele foi preparar para nós. Então Josué ele tipifica aquele que vai à frente, né, liderando a batalha e entregando nas nossas mãos a terra prometida. Então, o tema do livro de Josué: Israel agora está pronto para tomar posse de Canaã e cumprir a sua missão de testemunha às nações quanto à sua unidade de defensor da palavra e da lei de Deus. Então, lembra que eu falei que Israel tinha uma missão de demonstrar para o povo que era diferente, né? Que possuía, que servia ao Deus verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e que possuía a diretriz, as instruções de como se viver. Nos livros históricos, começando com Josué, eu estou falando as palavras do Meyer Pirman, tá? Veremos se Israel cumpriu ou não a sua missão. Josué é o livro da vitória e da posse. Apresenta-se o quadro de Israel, anteriormente rebelde, agora transformado num exército disciplinado de guerreiros. Então, meus irmãos, olha que interessante. Sai um povo do Egito que era escravo, sem habilidade nenhuma para a guerra. Mas, de repente, Deus levanta uma geração no deserto que é guerreiros habilidosos, né? Um exército habilidoso. Então, peraí que eu me perdi aqui na leitura. Então, apresenta-se o quadro de Israel anteriormente rebelde, agora transformado num exército disciplinado de guerreiros, subjugando nações que lhes eram superiores em número e poder. O segredo de seu êxito não é difícil de conhecer, está lá em Josué 10, 42.
o Senhor lutou por Israel. Então, irmãos, está lá em Zacarias, não é por força nem por violência, é pelo Espírito de Deus. Isso a gente vai ver claramente na conquista de Jericó. Né? Na próxima aula eu vou falar sobre Jericó. Jericó tinha uma das muralhas mais fortes da antiguidade, e elas caíram ao chão porque Israel ouviu e seguiu a diretriz do Senhor Deus. Tomando a fidelidade de Deus como pensamento central, poderíamos fazer um resumo da mensagem de Josué nas palavras de Josué 21:45. De todas as promessas do Senhor à nação de Israel, nenhuma delas falhou, todas se cumpriram. Deus, ele é tremendo. Ele cumpre a sua palavra, ipsiliteri, né, como dizem, de capa a capa, do começo ao fim. Ele cumpre a sua palavra. Ele é fiel em zelar. Ele zela em cumprir a sua palavra. O autor do livro de Josué diz, o Talmud, que foi o próprio Josué. Ele escreveu, então, ele relatou a morte de Moisés e escreveu, então, a conquista de Josué. É importante lembrar que toda essa história, ela passa entre a morte de Moisés, né, e a conquista da terra, que é relatada lá no livro de Josué, são aproximadamente 24 anos. Isso a gente consegue ver a datação de acordo com o que o livro fala. Então, só para a gente terminar essa parte, eu vou dizer para vocês quais são os tópicos, né, do livro, as temáticas. A entrada na terra, do capítulo 1 ao capítulo 5. A terra subjugada, do capítulo 6 ao capítulo 12. A terra dividida, do capítulo 13 ao capítulo 22. E a despedida de Josué. São essas as temáticas, né? Então, na próxima aula, como que eu vou fazer? Cada aula eu vou falar livro por livro, desses livros históricos que eu citei. Eu vou falar dos livros canônicos. No final eu faço uma aula extra falando dos livros não canônicos, Judite, Tobias e Macabeus, tá bom? Para ficar tudo bem claro para vocês. Na próxima aula eu vou falar então de Josué. Leiam Josué essa semana, se vocês puderem, por favor, para que a gente possa entender, compreender quem é Josué, como eles conquistaram a terra, como eles como foi a manifestação de Deus, né? Logo quando eles entram na terra, Deus dá uma ordem para Josué cumprir a circuncisão, né? Então eles fazem facas de pederneiras e cumprem a circuncisão, demonstrando que, mais uma vez, o Senhor estava chamando aquele povo para uma aliança. Né? Deus tinha uma aliança. Vai ser muito interessante, eu convido você a ter expectativa para conhecer a história de Israel. É muito importante olhar para a história de Israel e compreender que aprender com os erros de Israel e aprender também com as lições de fé. Tem muitos homens de Deus que estão, inclusive, na galeria da fé, homens e mulheres de Deus, que vale a pena. Raabe, Tamar, Ruth, Noemi, tantas mulheres, né, e tantos homens, que se nós olharmos para a história, a gente consegue extrair muitas lições para a nossa vida, tá bom? Então, gente, essa é a aula de hoje, foi só uma introdução. Me deem um feedback se vocês gostaram desse novo formato, então me vendo com slides, eu vou preparar um slide bem legal para a próxima aula, falando sobre Josué, Jericó, as cidades conquistadas, como que foi, tudo isso, os povos, né, a quais eles tiveram que exterminar, todo esse conteúdo do livro de Josué. É isso, Deus abençoe, eu vou orar agradecendo e até semana que vem, na terça, eu vou tentar ser mais fiel essa próxima semana, na terça já mandar para vocês a aula completa do livro de Josué. Pai de amor, muito obrigado porque eu pude compartilhar essa introdução no nosso curso de Panorama Bíblico. Que a sua graça, o seu poder e o seu Espírito seja sobre cada um
iluminando a mente. Espírito Santo, capacita os teus filhos à leitura da tua palavra, que eles possam descobrir a preciosidade que é conhecer o Senhor e prosseguir em te conhecer. Deus abençoe. Eu te agradeço, Jesus. Deus abençoe a sua vida. Fica na paz. Amém. Beijo.